O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, mandou soltar o auxiliar de Serviços Gerais, Valdir de Souza, depois de a defesa comunicar ao STF um erro no monitoramento eletrônico do preso pelo 8 de janeiro. A informação está em destaque na coluna No Ponto, no nosso site, revistaoeste.com. Moraes mandou Souza para a cadeia pública de Juara, em Mato Grosso, no fim do mês passado, em razão de um suposto descumprimento de medida cautelar. De acordo com a advogada Silvia Girardelli, que atua na defesa do auxiliar, a Justiça desativou a tornozeleira, mas não comunicou o homem. A Oeste, a advogada afirmou que Souza obedeceu todas as medidas cautelares impostas pela Justiça. Na decisão que soltou Souza, Alexandre de Moraes reconhece o erro do sistema de monitoramento Augusto. A tornozeleira eletrônica parou de funcionar por um erro da Justiça e, ainda assim, Valdir de Souza foi preso por, supostamente, vou usar o suposto aqui, descumprimento de medida cautelar no entendimento do ministro Moraes, que, felizmente, voltou atrás nessa. Para o Alexandre de Moraes achar que fez alguma coisa errada, imagina, então, o tamanho do absurdo. Que é isso aí? A prisão já estava... Quem foi preso ilegalmente. Ficou preso um ano, mais de um ano, ilegalmente. E continua processado ou pressionado para reconhecer num documento que cometeu crimes que não praticou. Tudo é ilegal. Mas aparece um caso em que ele disse que cometeu o erro. Dos outros ele não errou, errou em todos. Errou em todos. Eu vi quando eu vejo o Alexandre de Moraes em ação, eu fico pensando no seguinte, na frase do Juscelino, né, que eu vivo repetindo. Deus me poupou do sentimento do medo. O Alexandre de Moraes foi desprovido, por alguém, do sentimento de culpa. Ele não sabe o que é misericórdia e não tem compaixão. Ele me lembra que nós somos os nazistas, fascistas, perigosos, tal. Eu vi um filme há pouco tempo, eu recomendo. Eles usam dois títulos, o filme perdido, os filmes perdidos de Nuremberg, ou as fitas perdidas, mas procurem por Nuremberg no Prime Video, que vocês encontrarão ali. É um negócio primoroso, eles pegaram todas as cenas do julgamento de Nuremberg, em que foram condenados todos os chefes nazistas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Muitos morreram, outros se esconderam, não foram capturados a tempo aí para o julgamento. Alguns seriam julgados em Israel tempos depois, como o Adolf Eichmann, por exemplo. Mas nesse filme, você percebe que os líderes da Alemanha nazista não sentem culpa pelo que veem. Ali são exibidas cenas absurdamente chocantes dos campos de concentração. As fitas perdidas de Nuremberg. As fitas perdidas de Nuremberg. Eles mostram cenas do campo de concentração e são presenciadas pelos autores do horror como se eles estivessem vendo um filme sobre Fernando de Noronha, alguma coisa turística, assim, impassíveis. Eles não sentem culpa. O Alexandre de Moraes me dá a sensação de que ele não é visitado por aquele tipo de exame inevitável em pessoas normais, nos 10 minutos que precedem o sono. Você dá um balanço do que você fez. Pessoas normais são assim. Outro tipo de pessoa, eu acho que nessa categoria se enquadra o ministro Alexandre de Moraes e a maioria dos ministros do Supremo, por enquanto, eles não pensam nisso, eles dormem bem. Eles também, como torturadores, né? Tem uma cena que todo torturado lembra.
O torturador interrompe. Isso aí não tem nada a ver com o filme. É a vida real. O torturador, ele interrompe a sessão de tortura, vai para o telefone e pergunta, sinceramente preocupado, a mulher se o filho melhorou da gripe. Pergunta. Ou se a filha, que saiu para a balada, voltou bem para casa. O Alexandre de Moraes também se preocupa com o filho. Né? Os óculos voadores lá do aeroporto de Roma deram ensejo. É uma perseguição a uma família inocente. Ele faz o que faz com Daniel Silveira, com Felipe Martins, com a menina do batom, com todos os presos, esse da tornozeleira eletrônica. Ele não pensa nisso quando ele vai dormir. Ele deve dormir bem. Ele se preocupa com o filho, foi ofendido, se é que foi, né, ou esbarrou em alguém, e não se preocupa com o drama verdadeiro. Gente assim, desprovida desse tipo de sentimento, eu nunca vi acabar bem. Ana, trouxemos aqui esses dois casos, né, da cabeleireira, da Débora, que foi transferida e que o advogado até agora não tem ciência das razões pelas quais ela foi transferida para uma penitenciária que fica muito mais longe da família, dos filhos, ela que tem um filho de 6 e outro de 9 anos. Das crianças, né? Das mãe crianças, de criança. Exatamente. E agora a situação desse caso da tornozeleira eletrônica, que o ministro Alexandre de Moraes felizmente reconheceu um erro, né, um problema ali com o monitoramento, mas mesmo assim, você vê, o Valdir de Souza acabou ficando 15 dias, voltou para a prisão por conta dessa falha no monitoramento. E o que é um dia na prisão, né, Ana? O que é um dia privado de liberdade? A questão é quantos erros foram cometidos e que nós não sabemos, porque os presos, eles são julgados em lotes. Como que você analisa cada suposto, né? A palavra do momento. Cada suposto crime. Não há individualização. Nem para o 8 de janeiro, a individualização foi abandonada. Então, são julgados por lotes, são animais. E como você vai descobrir algum possível erro se centenas estão dentro de um balaio? E não há individualização, não há, depois da história. Está aí, ele estava em liberdade. Estava. Ele estava usando a tornozeleira, na verdade, aliás, com medidas aí, cautelares. Quando você individualiza, vai examinar o que aconteceu com a tornozeleira, pega o erro. E, no entanto, eles julgam em rebanho para condenar 14 anos. Exato. E aí, se não fosse a falha no monitoramento... Pronto. Ou seja, foi uma falha divina do monitoramento. Quantos erros? Por que a OAB não faz essa pergunta para Alexandre de Moraes? Senhor ministro, quantos erros o senhor está analisando caso por caso? A individualização das penas, das investigações, enfim. Ou continuaremos falando em lotes? Porque... nós estamos falando de como o Augusto muito bem fala, de uma pessoa que coloca a cabeça no travesseiro à noite e que, será que pensa na vida? Será que pensa no que faz? Porque se ele, recomendo mais uma vez, né, falei semana passada aqui do artigo do Augusto, se ele que coloca salmos no seu livro sobre direito constitucional, no mínimo ele pensa em Deus, porque ele escreveu aqui, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Isso está no livro do Alexandre de Moraes, né? Então vou ler um trechinho aqui do brilhante artigo do Augusto. O carcereiro geral desviou-se das veredas da justiça e, depois de revogar o restante do salmo, enterrou em cova rasa a 6ª frase do salmo. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O professor de direito achou que nada lhe faltaria.
Faltam ao ministro bondade, misericórdia, compaixão. Em contrapartida, sobram-lhe rancor, cólera e ressentimento. Moraes não julga, persegue, não obedece às leis. É ele a lei. Não cumpre a Constituição, prefere reformá-la com mudanças secretas. Então, um ministro que cita o Salmo 23 no seu livro, a justiça dos homens ela é falha, a justiça terrena ela é falha, mas se o senhor, ministro, de fato acredita nesse Deus que o senhor colocou no seu livro, essa justiça aqui vai chegar para o senhor, cedo ou tarde, aqui ou em outro plano.